Desviai os meus olhos das vaidades e fazei-me viver nos vossos caminhos. Cumpri a promessa feita ao vosso servo, destinada aos que vos temem. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Senhor, uma causa justa, atendei a minha súplica, escutai a minha oração, feita com sinceridade. Eu venho, Senhor, à vossa presença, ficarei saciado ao contemplar a vossa glória, ficarei saciado ao contemplar a vossa glória. Sede vós a fazer o meu julgamento, pois vossos olhos veem o que é reto. Se perscrutais o meu coração, se o examinais à noite, ainda que o proveis com fogo, não encontrareis em mim iniquidade. Eu venho, Senhor, à vossa presença, ficarei saciado ao contemplar a vossa glória, ficarei saciado ao contemplar a vossa glória. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui presentes, um bom dia para todos e bem-vindos a esta celebração. Juntos, nós aqui e vós nas vossas casas,
Louvamos o Senhor e escutamos a sua palavra, que sempre nos renova. Neste mês, rezamos de forma particular em cada Eucaristia e também no Rosário, pela paz no mundo, respondendo ao apelo do Papa Leão XIV, do Santo Padre, para pedirmos a paz para o mundo por intercessão de Nossa Senhora. E acolhemos hoje a Associação de Idosos do Centro Histórico de Braga, com 50 pessoas, a quem damos as boas-vindas e a quem acolhemos nesta Eucaristia muito fraternalmente. Amaríssimos irmãos e irmãs, abramos-nos à palavra de Deus que hoje nos é proclamada e que nos diz que para a nossa humanidade, ainda que sobre ela caia a sombra do pecado, sobre ela cai ainda mais fortemente a misericórdia de Deus manifestada em Jesus Cristo. Por isso, apesar de sermos parte de uma humanidade pecadora, somos já parte de um novo povo, aquele que o Senhor inaugurou com o seu mistério pascal. E por isso, confiadamente, lhe apresentamos as nossas fragilidades e lhe pedimos o seu perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, dai-nos a graça de consagrarmos sempre ao vosso serviço a dedicação da nossa vontade e a sinceridade do nosso coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, assim como por um homem só entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. Se pelo pecado de um só perecem todos, com muito mais razão a graça de Deus, dom contido na graça de um só homem, Jesus Cristo, se concedeu com abundância a todos os homens. Se a morte reinou pelo pecado de um só homem, com muito mais razão aqueles que recebem com abundância a graça e o dom da justiça, reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. Porque, assim como pelo pecado de um só,
veio para todos os homens a condenação, assim também, pela obra da justiça de um só, virá para todos a justificação que dá à vida. De facto, como pela desobediência de um só homem todos se tornaram pecadores, assim também, pela obediência de um só, todos se tornaram justos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reine pela justiça, para nos dar a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. Não vos agradaram sacrifícios nem oblações, mas abristes-me os ouvidos. Não pedistes holocaustos nem expiações, então clamei, aqui estou. Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. De mim está escrito no livro da lei, que faça a vossa vontade. Assim eu quero, ó meu Deus, a vossa lei está no meu coração. Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. Proclamei a justiça na grande assembleia. Não fechei os meus lábios, Senhor, bem o sabeis. Alegrem-se e exultem em vós todos os que vos procuram. Digam sempre, grande é o Senhor, os que desejam a vossa salvação. Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade.
vos apresentardes sem temor diante do Filho do Homem. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que esperam o seu Senhor voltar do casamento, para lhe abrirem logo a porta quando chegar e bater. Felizes esses servos que o Senhor, ao chegar, encontrar vigilantes. Em verdade vos digo, cingir-se-á e mandará que se sentem à mesa, e passando diante deles os servirá. Se vier à meia-noite ou de madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amadíssimos irmãos e irmãs, demos agora algum tempo para escutar, com os ouvidos do nosso coração, a palavra de Deus que nos foi hoje proclamada. Comecemos pela primeira leitura, num texto da carta aos Romanos, um texto muito denso do ponto de vista teológico, porque é uma abordagem teológica própria a São Paulo e que serve de base para aquilo que a Igreja tem afirmado ao longo dos tempos do pecado original, ou seja, da fragilidade que atinge toda a humanidade e que nós próprios sentimos na nossa carne, porque, como escreverá uns capítulos mais tarde São Paulo na carta aos Romanos, não fazemos aquilo que queríamos fazer e, no entanto, fazemos o que não queríamos. Mas, apesar dessa densidade da leitura, eu gostava que nós tomássemos apenas uma simples chave de interpretação. A partir de uma palavra que nós conhecemos muito bem, que é a palavra solidariedade. Solidariedade é um sentimento, e mais que um sentimento, é uma ação que envolve um grupo de pessoas, que não nos envolve a nós só pessoalmente, mas que nos abre a um certo tipo de relação com outros irmãos e irmãs. E eu creio que o texto da carta aos Romanos aponta-nos duas solidariedades. A solidariedade, vamos falar assim, do primeiro homem, Adão. Não tomem isto de uma forma de uma criatura histórica, não é assim que se deve entender, mas uma solidariedade com uma humanidade fragilizada. É a solidariedade que nós sentimos tantas vezes, como os nossos irmãos e irmãs, nós sentimos, eu sinto, com os meus irmãos e irmãs, sentimos a fragilidade e mesmo o peso do pecado. É uma solidariedade que às vezes parece tomar a dianteira e que se manifesta em estruturas de mal, como nós sabemos. Mas há uma outra solidariedade que foi tornada possível na pessoa de Jesus, que é a nova humanidade que nasce do seu mistério pascal, que nasce, uma palavra tão cara a São Paulo, e que depois Santo Agostinho, a partir daqui, vai teorizar de uma forma mais forte, uma solidariedade que nasce a partir da graça, do dom de Deus.
duas solidariedades que em nós coexistem. É curioso que a solidariedade mais antiga é aquela do homem novo. Foi por ele e para ele tudo foi criado, diz São Paulo na carta aos Colossenses. Portanto, esse homem novo, o Verbo de Deus, que estava junto de Deus antes da criação do mundo, foi a partir dele e para ele que nós fomos criados pelo dedo de Deus. E por isso fomos feitos à imagem e semelhança deste Deus que nos gera e nos cria pelo Verbo, o Verbo que se torna um novo homem na encarnação e nos aponta uma nova humanidade. Independentemente do que quer dizer pecado original, é um conceito difícil, é um conceito que faz parte da nossa experiência, sobre o qual não vale muito a pena a gente meditar longamente, porque exige um certo esforço de compreensão e possivelmente até uma nova forma de linguagem que para isso temos que inventar. Mas o mais importante nesta leitura é perguntar-nos a nós próprios: com que humanidade estamos nós mais solidários? Estamos com as duas, é verdade. Mas qual é o peso maior? É a solidariedade com uma humanidade que caminha por descaminhos. Uma humanidade marcada pelo pecado. Também esta palavra que em grego se diz amartia, tem o seu significado especial. Mas que indica uma solidariedade com uma humanidade que se desfaz, que não tem solidez. Ou estamos já, mesmo no meio das nossas fragilidades, solidários com a nova humanidade que Cristo nos oferece pela sua graça a partir do seu mistério pascal. E assim, embora se mantenha em nós essas sombras do homem velho, para tomar a expressão do apóstolo na carta aos Romanos, também podem surgir em nós, ou pode surgir em nós, a luz do homem novo que Cristo nos oferece pelo seu mistério pascal e, voltando a repetir, pela sua graça. Isto em relação à primeira leitura. Com quem é que estamos mais solidários? Quem é que em nós tem peso maior? Vamos agora ao texto do Evangelho. O texto do Evangelho é, obviamente, uma parábola sobre a vigilância. Mas gostava que nós nos fixássemos numa outra palavra que sublinha o sentido da vigilância e que nós encontramos duas vezes no texto, que é a palavra cingir. Compreendemos o que é cingir? É atar a nossa cintura. O servo vigilante é aquele que tem os rins cingidos. Isto lembra o mistério pascal, a noite pascal, em que os israelitas comeram cingidos porque iam partir. Mas depois aparece, ainda no Evangelho, quando o Senhor vier, Ele próprio se cingirá e servirá aos servos que forem vigilantes. É muito bonito este texto e é muito bonita esta palavra, que nós só entendemos mesmo em São Lucas, muito mais tarde, no capítulo 22, quando, numa discussão, já sentados à mesa da última ceia, Jesus pergunta quem é o maior, o que serve ou o que manda. E se tomarmos ainda o Evangelho de São João, nós ouvimos também, nessa noite da instituição da Eucaristia, que Jesus se levantou, depôs o manto, cingiu-se e lavou os pés dos seus discípulos. Ora, o que é que esta palavra cingir pode querer dizer para nós? Em primeiro lugar, a vigilância faz-se naqueles que acontece, naqueles que se cingem para servir. Ou seja, estar vigilantes é estar numa atitude de servidores, não numa atitude mais ou menos etérea de quem espera alguma coisa, mas que está trabalhando ativamente.
e por isso cinja a cintura para servir os outros. Estar vigilantes é, pois, estar cingidos para o trabalho. Não é só entretenimentos ou estar entretido espiritualmente. Não é só isso. Estar vigilante é estar cingido para o serviço. E depois, a grande, belíssima promessa que o Senhor faz, que assim estiver, Ele próprio se cingirá para nos servir. É qualquer coisa que nós não podemos imaginar, como o Senhor dos Senhores, e de uma forma muito clara na última ceia, dizendo qual é a sua relação conosco, se cingiu para lavar os pés dos discípulos. E a nossa recompensa, teremos um Senhor cingido para nos abrir as portas do banquete eterno que não terá fim. Toda esta palavra cingir está muito ligada com a linguagem eucarística. Na Eucaristia, o Senhor se cinge para nos dar aquele alimento ao qual nós não poderíamos aceder se não fosse Ele oferecê-lo, que é o seu corpo e o seu sangue, servindo-nos. Ora, se nós encontramos esta imagem de serviço no rosto de Jesus Cristo, como podemos nós ter uma outra atitude no mundo, senão a atitude de quem se cinge para servir os irmãos, sabendo, no entanto, que um dia o Senhor virá e aos que encontrar vigilantes, Ele próprio se cingirá para os servir. É uma promessa tão grande, tão bela, tão profunda, que nos custa até entender. Peço-vos, irmãos, que tenteis guardar no coração o sentido desta palavra tão simples do Evangelho: cingir. Cingir para servir, sabendo que o Senhor já nos serviu e nos continuará a servir com o seu amor na eternidade. Amém. Nós temos aqui a Maria do Mar, nome bonito, e o Carlos Alberto, para renovar os seus compromissos matrimoniais. Temos hoje um casal connosco que vai renovar os seus compromissos matrimoniais nas suas bodas de prata. É o Carlos Alberto e a Maria do Mar que temos diante de nós. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. As alianças. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. Trocam as alianças. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor.
O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Presidente do Santuário, muitos parabéns, muitos parabéns. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãs e irmãos, Jesus recomenda-nos a vigilância e a oração enquanto aguardamos o dia da sua vinda e levemos até Ele as nossas preces, dizendo com toda a confiança: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pela Santa Igreja, para que anuncie com alegria que a graça de Deus foi concedida com abundância por meio de Jesus Cristo, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos governantes de todas as nações, para que trabalhem sem desânimo pela paz e bem-estar dos cidadãos, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos discípulos de Cristo, para que abram os ouvidos à sua palavra, lutem corajosamente contra o pecado e alcancem a vida eterna. Oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos que estão à espera do seu Senhor, para que ajudem aqueles que ainda o procuram e não fechem os seus lábios ao anúncio do Evangelho. Oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos peregrinos deste santuário, para que façam sempre a vontade de Deus, como a Virgem Maria lhes pede. Oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Senhor Jesus Cristo, ouvi com benevolência as nossas súplicas, para que possamos alegrar-nos e exultar em vós, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que possamos servir ao vosso altar com plena liberdade de espírito, para que estes mistérios que celebramos nos purifiquem de todo o pecado. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Por amor criastes o homem, e embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvastes, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele os anjos louvam a vossa majestade, as dominações vos adoram, as potestades vos reverenciam, os céus, os espíritos celestes e os serafins vos aclamam, unidos em eterna exultação. Permiti que nos associemos às suas vozes, proclamando, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lord, remember your church throughout the world. Make us grow in love, together with Leo, our Pope, and the Bishop of this Fatima, Bishop Joseph, and all the clergy. Remember our brothers and sisters who have gone to the rest in the hope of rising again. Bring them and all the departed into the light of your presence. Have mercy on us all. Make us worthy to share eternal life with Mary, the Virgin Mother of God, with the apostles and with all saints who have done your will throughout the ages. May we praise you in union with them and give you glory. Through your Son, Jesus Christ. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação. Enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou digno que entreje em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Estai preparados com as lâmpadas acesas para a vinda do Senhor, para a vinda do Senhor. Estai preparados lâmpadas acesas. Estai preparados com as lâmpadas acesas para a vinda do Senhor, para a vinda do Senhor. Estai preparados com as lâmpadas acesas. Vigiai, estai preparados, pois não sabeis o dia nem a hora em que virá o Filho do Homem. Estai preparados com as lâmpadas acesas para a vinda do Senhor, para a vinda do Senhor. Estai preparados com as lâmpadas acesas. A noite vai adiantada, aproxima-se o dia. Abandonai as obras das trevas e revesti-vos das armas da luz. Estai preparados
Oremos. Concedei, Senhor, que a participação nos mistérios celestes nos faça progredir na santidade, nos obtenha as graças temporais e nos confirme nos bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Fazemos agora a nossa consagração a Nossa Senhora neste ano jubilar. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres. És a imagem da Igreja vestida da luz pascal. És a honra do nosso povo. És o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai. Mestra do anúncio da boa nova do Filho. Sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti, a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima, e, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Ao ennoblece religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e servas, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos a terminar a nossa celebração eucarística. Saudamos aqueles que nos acompanharam ou de outros meios digitais. Saudamos a vós que estáis aqui presentes. Desejamos uma continuação de um bom dia de encontro conosco próprios, com Deus, pelas mãos de Maria, nesta casa que é sua. E depois, aqueles que regressam hoje das suas casas, uma boa viagem de regresso. Talvez possamos levar no nosso coração esta palavra do Evangelho tão forte, com tanto significado: estar cingido. Estar cingido como Jesus, estar cingido para servir os irmãos, e um dia o Senhor cingido nos servirá. E agora imploramos sobre todos nós a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças